E aí, meus amigos? Nessa época de pandemia, coronavírus, eu vejo que muitas pessoas elas confundem alguns institutos. Vejo muita gente confundindo quarentena com isolamento, toque de recolher. Então, eu gravei esse vídeo aqui com o intuito de elucidar alguns institutos. Beleza? Muito bem. O primeiro ponto é o seguinte, ó. Não se esqueçam que a administração pública ela está sujeita ao princípio da legalidade administrativa, ou seja, a administração pública tem a sua conduta pautada em lei. Português claro, a administração pública só faz o que a lei manda, de acordo lá com o artigo 37, cabeça, ou artigo 37, caput da Constituição Cidadã. Legal. E para que a administração pública ela adote medidas com o intuito de combater o Covid-2019, é fundamental também uma lei delimitando a sua atuação, ok? E até então, realmente, nós não tínhamos legislação acerca desse tema. Tanto que, em fevereiro desse ano, 2020, o presidente da República, após uma certa pressão, ele sancionou, gente, essa lei aqui, ó, a Lei 13.979 desse ano, viabilizando o quê? Implantando medidas para combater a propagação do coronavírus, ok? Uma lei curta, mas importante. Então venham comigo aqui, ó, venham comigo. O objetivo desta lei é viabilizar medidas para o enfrentamento aqui da emergência de saúde pública, coronavírus 2019, também conhecido aí como Covid-2019, legal? E essa lei, já no artigo 2º, ela traz alguns conceitos legais e diferencia o quê, gente? Diferencia lá isolamento de quarentena. Gente, notaremos o seguinte, ó, que o isolamento, no primeiro momento, ele viabiliza o quê? A separação de pessoas doentes ou contaminadas de pessoas que não estão doentes, para evitar o quê? A contaminação ou a propagação aí do coronavírus. Na quarentena não, gente. Na quarentena há uma separação de pessoas suspeitas de contaminação de pessoas que não estejam doentes. Então, não se tem certeza se aquela pessoa está ou não contaminada, há uma suspeita, então ela fica lá em observação, em quarentena, ou seja, para evitar que outras pessoas se contaminem e para evitar também a propagação aí do coronavírus, ok? Então, isolamento, no que tange as pessoas, já se isola a pessoa que está doente ou contaminada. Na quarentena, não. Isola-se a pessoa que está suspeita de contaminação. Legal. E se vocês compararem também o conceito aqui de isolamento com de quarentena, vocês notarão que além dessa diferença, a quarentena é um pouco mais ampla que o próprio isolamento. Mas vem comigo aqui, ó. Isolamento, então. Separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas. De outros, de maneira a evitar a contaminação, a propagação aqui do coronavírus. Quarentena, restrição de atividade. Opa, então aqui algumas atividades podem ser o quê? Podem ser proibidas, restringidas. Então, por exemplo, proíbe-se, por exemplo, a atividade comercial. Por exemplo, lá no estado de São Paulo, por exemplo, ele, através de um ato administrativo, proibiu-se, por exemplo, o funcionamento de shopping centers na região metropolitana, se eu não me engano, até o dia 30 de abril, ok? Muito bem. Separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte, ou mercadorias suspeitas de contaminação, a maneira de evitar possível contaminação ou propagação do coronavírus. Legal? Muito bem. Professor, legal. Então, isolamento não se confunde com quarentena, eu entendi. Agora, e qual que é a diferença de isolamento, quarentena para toque de recolher? Gente, toque de recolher é uma medida em que o Estado proíbe que pessoas circulem nas ruas num determinado horário. Por exemplo, aqui no Brasil, gente, nós tivemos o toque de recolher por um certo tempo, por exemplo, no regime ditatorial. Realmente, regime de exceção, por um certo tempo vigorou lá o toque de recolher. Mas notem que, de acordo com a lei, e não se esqueçam que a administração pública está sujeita à lei, não há nenhuma medida em que as pessoas ficarão, a princípio, proibidas aí de circularem na rua por um horário, né, por um período determinado, ok? Na verdade, o toque de recolher, ele poderia ser uma medida, por exemplo, do estado de sítio. Não se esqueçam que, lá na Constituição Federal,
artigos 136 e 137, nós temos o quê? Aquele sistema constitucional de crises. São mecanismos que a própria Constituição prevê para que se mantenha, ou para que se tente manter a estabilidade institucional em situações adversas. Então, por exemplo, frente a uma grande calamidade pública, a calamidade pública de grandes proporções, o presidente da República pode decretar o estado de defesa, ok? Dentre outras hipóteses. Depois ele comunica lá ao Congresso Nacional. E, por exemplo, se o Brasil sofre uma agressão armada do país, é uma possibilidade, por exemplo, onde o presidente da República, após autorização do Congresso Nacional, ele decreta o estado de sítio. E, por exemplo, uma medida que pode decorrer desse estado de sítio seria lá o toque de recolher. Tá, gente? Então, na verdade, o toque de recolher, ele é uma medida que poderia, por exemplo, derivar lá do estado de sítio, ok? Muito bem. Outro ponto importante é o seguinte, eu vi alguns vídeos em que alguns prefeitos, eles sugerem que irão proibir, né, que aqueles que não sejam moradores do município, eles adentrem no município. Gente, é uma atuação totalmente arbitrária, realmente o prefeito ele não tem competência legal ou constitucional para proibir que pessoas que não estejam ali transitem em vias públicas municipais. Legal? E hoje eu também vi aqui, gente, um vídeo que me mandaram aqui em Santa Catarina, eu vi o vídeo, realmente a polícia, ela está com as viaturas, né, nas praias, solicitando que as pessoas elas se recolham, enfim, né, não fiquem ali. Gente, isso é puro poder de polícia administrativa, uma medida assim que a administração pública ela pode adotar para evitar aí a propagação do coronavírus. Ok? Muito bem. Prossigamos então. Venham comigo. Outro ponto importante. Quais são as medidas que essa lei autoriza que o Estado adote para combater o coronavírus? Quais são as medidas? E notem que aqui, gente, não há nenhuma menção a esse toque de recolher, tá? Então, isolamento, já sabemos o que é, legal. A quarentena, já sabemos o que é. A realização obrigatória de exames médicos, testes laboratoriais, amostras clínicas, vacinação, etc. Ok, gente? Estudos epidemiológicos, manejo do cadáver, exumação de cadáveres, dentre outros, restrição da entrada de pessoas aqui no país, requisição administrativa, gente. O que é a requisição administrativa? É a requisição de bens que pertençam a particulares, gente. A própria Constituição prevê, e a lei meio que reproduziu aqui, que numa situação de iminente perigo público, a autoridade competente poderá requisitar do particular, pessoa física, pessoa jurídica, bens para evitar que esse perigo público se concretize ou, enfim, ou que se agrave. Um exemplo disso, a administração pública tem pleno respaldo legal e constitucional, por exemplo, para requisitar leitos de hospitais privados para tratar aí aqueles que foram contaminados pelo coronavírus. Ok, gente? Muito bem. E lógico, se porventura aquele particular que sofreu lá a requisição sofre danos, ele tem direito a uma indenização ulterior, indenização posterior, se dano houver. Ok? Muito bem, gente. Outro ponto importante, quem é que tem competência para executar essas medidas? De acordo com essa lei, o ministro da Saúde e também o quê? A depender da medida, gestores de saúde regionais ou locais. Então, quem tem competência para executar essas medidas? O ministro da Saúde e também, a depender da medida, gestores de saúde locais ou regionais, tá? Outro ponto importante é o seguinte, colegas. O artigo 4º dessa lei, ele prevê que, enquanto perdurar esse combate a essa pandemia, está dispensada a licitação para aquisição de bens, insumos, enfim, que tenham como intuito, que tenham como desiderato combater o coronavírus. Tá, gente? Então espero que eu tenha esclarecido vocês e espero também que em muito pouco tempo a situação se normalize, tá? Beijo no coração, tudo de bom, paz e bem, valeu!